Então, pessoal, sejam todos novamente bem-vindos. Ontem eu analisei o edital da PGM Teresina e uma das perguntas que mais me fizeram de ontem para hoje é a seguinte: professor, como é que eu faço para otimizar os meus estudos e conciliar a PGE Paraíba com a PGM Teresina? Não estou exagerando se eu disser que me perguntaram isso quase 100 vezes de ontem para hoje, obrigatoriamente pessoas diferentes. Ora, como é que eu faço para estudar um só tempo para a PGE Paraíba, cujo regulamento já está publicado, cujas características da prova nós já conhecemos, com a PGM Teresina, com edital recentemente publicado, na verdade publicado ontem? Eu sei que quando sai assim, um edital atrás do outro e um edital bom atrás do outro, a tendência é que a gente queira estudar para todas as provas que apareçam e a tendência é que a gente ache que é possível e às vezes até fácil conciliar o estudo para mais de uma procuradoria. Eu vou te explicar como conciliar, mas eu espero que você chegue à mesma conclusão que eu no final do vídeo. E mais para frente eu explico e adianto que conclusão é essa. Vamos analisar então como conciliar PGE Paraíba com PGM Teresina. Antes de conciliar o estudo para duas procuradorias, você precisa se fazer algumas perguntas. Elas estão aqui, ó. Primeira pergunta: eu tenho base nas principais disciplinas? E quando eu chamo principais disciplinas, eu estou me referindo ao núcleo duro dos concursos da Advocacia Pública, Constitucional, Administrativo, Processo Civil, Tributário e Financeiro. Eu tenho base nas principais disciplinas? Porque deixa eu te dizer, se você não tiver base, pelo menos nessas 5 grandes disciplinas dos concursos da Advocacia Pública, esqueça, se você for tentar conciliar, você vai estar fazendo isso de forma equivocada, porque se você não tem base, pelo menos nessas 5, você não tem base sequer para enfrentar um concurso da Advocacia Pública com chances reais de aprovação. Imagine tentar conciliar 2 concursos ao mesmo tempo. Então a condição sine qua non, na minha visão, para que a conciliação possa dar certo, é sempre partir do princípio de que você já cumpriu o dever de casa e já possui pelo menos uma boa base nas 5 principais disciplinas da Advocacia Pública, Constitucional, Administrativo, Processo Civil, Tributário e Financeiro. Segunda pergunta: eu tenho tempo para conciliar o estudo para mais de um edital, ou seja, para 2 procuradorias? Porque se você não tem tempo sequer para fazer uma revisão bem feita e ampla para um edital, se você colocar 2 editais e a depender do número de disciplinas que um edital traga e o outro não, você não vai ter tempo sequer para fazer uma revisão bem feita de um edital, quanto mais conciliar com o outro. Então, se você tem base nas principais disciplinas e se você tem tempo para estudar de forma que seja possível colocar disciplinas a mais do primeiro edital que você está estudando para colocar um segundo para conciliar, eu penso que você pode partir para a terceira pergunta, ou seja, o quanto esses editais que eu quero conciliar se parecem. Lembrem-se, nós estamos efetivamente tentando entender como conciliar o estudo para 2 procuradorias. Se você tem base, Constitucional, Administrativo, Processo Civil, Tributário e Financeiro, se você tem tempo para estudar para mais de uma prova concomitantemente, você precisa fazer uma terceira pergunta, e aí é uma questão de estatística e métrica. O quanto esses editais se aproximam, ou o quanto eles se parecem, em termos de organizadora e em termos de disciplina. Aí, a depender do quanto esses editais se parecerem, vai ser possível montar uma estratégia que seja plausível à conciliação. Como nós estamos analisando a possibilidade de conciliar a PGE Paraíba com a PGM Teresina, vamos analisar, portanto, o quanto esses editais se parecem em termos de conteúdo programático. A PGE Paraíba, tudo indica, vai ser organizado pelo CESP, a PGM Teresina é organizada já pela Fundação Carlos Chagas. Nós temos então aí uma dificuldade em termos de organizadora, porque são organizadoras com tipos de prova um tanto quanto diferentes. Enquanto que o CESP vem cobrando efetivamente, ou já cobra historicamente, muita doutrina e jurisprudência e questões inteligentes acerca da aplicação da lei, a Fundação Carlos Chagas, embora tenha evoluído ao longo dos tempos, a sua cobrança ainda é preponderantemente lei, doutrina e jurisprudência são cobrados também, mas em menor percentual do que nós encontramos na prova estilo CESP. Então nós temos um problema, que é o problema da divergência de tipo de prova de organizadora. Mas não é só isso. Vamos analisar o quanto esses editais se parecem em termos de conteúdo programático.
O que está em verde é aquilo que os editais se batem em termos de conteúdo programático. Então você tem aqui constitucional, administrativo, tributário, processo civil, trabalho, processo do trabalho, financeiro e ambiental. Isso aqui cai nos 2 concursos. A PGE Paraíba tem apenas 8 disciplinas, estão aqui todas em verde. A PGM Teresina tem todas essas disciplinas da PGE Paraíba, mais 3. Previdenciário, municipal, urbanístico, totalizando 11 disciplinas. A prova da PGE Paraíba está prevista para maio, a prova da PGM Teresina está prevista para 5 de abril, de acordo com o edital publicado, então você teria que pelo menos até 4 de abril estar com tudo isso aqui estudado, ou seja, as 11 disciplinas. Nós vimos na análise do edital de ontem que é um concurso difícil, um concurso em que todo ponto conta muito, e para estar entre os 5 aprovados de ampla concorrência, você precisa fazer uma excelente prova objetiva e uma extraordinária prova subjetiva, embora a prova subjetiva não seja no mesmo final de semana da prova objetiva na PGM Teresina. Mas até o dia 5 de abril, pelo menos 4 de abril, 5 de abril é a prova objetiva, você precisa estar com todo esse conteúdo estudado para enfrentar as 100 questões da PGM Teresina. Até aí tudo bem. Muito bem, você pode até dizer o seguinte: professor, veja bem, as 8 disciplinas da PGE Paraíba estão inseridas na PGM Teresina. Eu só tenho que estudar mais previdenciário, municipal e urbanístico, então me parece que a conciliação dos 2 concursos, ou do estudo para as 2 provas, é algo extremamente plausível. A gente vai ver se é realmente assim a partir das análises que eu vou propor a partir de agora, e nesse caso eu preciso que você desde já coloque na cabeça uma coisa. Estudar para concurso é métrica, é meta de página de estudo, de quantidade de questões realizada, de estudo de jurisprudência. Estudar para concurso, nesse caso, é uma atividade subjetiva, uma atividade intelectual, de fato. Mas você precisa contar com a métrica para saber a que ponto você evolui ou involui, até quando você está efetivamente estudando de forma correta ou incorreta e quanto do seu tempo você tem aproveitado no estudo para uma prova de concurso. Então, a partir de agora, nós vamos utilizar a métrica a partir de um exemplo específico que eu trago, embora efetivamente isso tenha que ser aplicado na realidade de cada um. Eu vou analisar como conciliar PGE Paraíba e PGM Teresina a partir de uma métrica geral, levando em consideração o que eu percebo que as pessoas estudam para concurso em termos de tempo e em termos de estudo. Lembra da primeira pergunta? Eu já tenho base nas principais disciplinas. Constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro são disciplinas que eu já tenho uma base formada, porque se não tiver, nem adianta tentar conciliar, porque isso aqui é o dever de casa. A base nessas 5 principais disciplinas, nesse caso, representam a cozinha, o dever de casa, o mínimo existencial que você precisa ter para enfrentar qualquer concurso da advocacia pública. Então, antes de pensar em conciliar para mais de um edital, é preciso que você se certifique e garanta que já tem uma boa base em constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro, porque essas disciplinas, na conciliação, elas não serão estudadas, elas serão revisadas. Então essas disciplinas aqui, constitucional, administrativo, tributário, processo civil e financeiro, elas não podem ser estudadas numa conciliação porque não há tempo para isso. Elas precisam ser revisadas. Então esse quadro aqui geral de batimento das disciplinas, ele se transforma nesse quadro de estudo sem a base, porque a base não precisa ser estudada, a base precisa ser revisada. Então você teria constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro, você vai ter que revisar. Daqui a pouco a gente vê como acontece isso. E quanto ao estudo propriamente, você vai ter que malhar no estudo de civil, trabalho, processo, trabalho, ambiental, isso PGE-PB, e precisa, nesse caso, acrescentar para PGM Teresina, previdenciário, municipal e urbanístico. Veja aqui que eu coloquei a quantidade de questões por disciplina para que você entenda efetivamente a importância de cada uma delas no próximo quadro, que é o quadro de estudo e revisão. Então, urbanístico tem 10 questões, municipal 10 questões, trabalho e processo trabalho 10 questões, ambiental 5, previdenciário 5, civil 7. Então, o estudo e a revisão, aqui perceba que é estudo e revisão, ele vai se dar da seguinte forma. Você primeiro vai separar as disciplinas que você precisa estudar. E aqui como é que acontece esse estudo? É material mais questões. Você precisa estudar o conteúdo e precisa treinar esse estudo com a realização de questões. O estudo estaria em municipal, urbanístico, trabalho e processo de trabalho, civil, previdenciário e ambiental. E eu coloquei na ordem aqui de importância pela quantidade de questões.
Municipal 10, Urbanístico 10, Trabalho e Processo de Trabalho 10, Civil 7. Civil está junto com Processo Civil e são 15 questões na PGM Teresina. Então eu coloquei 7 para Civil, pensando que vão cair 8 de Processo Civil. Previdenciário 5, Ambiental 5. Então isso aqui é o seu objeto de estudo na conciliação. E o seu objeto de revisão, e aí como é que você revisa? Você vai fazer questões dessas disciplinas, Constitucional, Administrativo, Tributário, Processo Civil e Financeiro, que é o que eu normalmente chamo aqui de núcleo duro dos concursos da advocacia pública. Essa revisão ela vai se dar por questões, ou seja, você vai responder o máximo de questões que conseguir dessas disciplinas e vai revisar no material, no livro ou efetivamente na doutrina que você tem à sua disposição apenas os tópicos das questões que você errou. Você faz uma questão de controle de constitucionalidade e errou, vai lá no material, tira a dúvida para poder não errar mais. Então, a revisão do núcleo duro é uma coisa, o estudo das disciplinas que não compõem o núcleo duro é outra coisa. Isso você vai ter que conciliar. Perceba que Constitucional, Administrativo, Tributário, Processo Civil e Financeiro estão nos dois concursos. Perceba que Trabalho, Processo de Trabalho, Civil e Ambiental estão nos dois concursos. Mas como eu quero conciliar PGE com PGM Teresina, PGE Paraíba com PGM Teresina, eu estou acrescentando Municipal, Urbanístico e Previdenciário. Aí você pode me dizer, professor, bacana, ficou legal aqui. Eu vou estudar Municipal, Urbanístico, Trabalho e Processo de Trabalho, Civil, Previdenciário e Ambiental, nessa escala de prioridade, levando em consideração a quantidade de questões de cada um na prova da PGM Teresina, e vou revisar Constitucional, Administrativo, Tributário, Processo Civil e Financeiro, porque eu já tenho base formada nessas 5 disciplinas. Perceba que dá para conciliar. Sim, dá. E se eu fosse conciliar, eu partiria dessa estratégia para poder efetivamente estudar para as duas provas ao mesmo tempo. Mas entenda, lembre da métrica. A métrica é importante para saber até que ponto isso é vantajoso ou não, ou até que ponto você está fazendo as coisas de forma correta ou não. E aí eu preciso te levar para um outro estágio de análise. Vamos analisar o seguinte, ó. Você está a 61 dias da prova da PGM Teresina. De hoje, 4 de fevereiro, até o dia 5 de abril, você está a 61 dias exatamente da prova da PGM Teresina. Vamos colocar que você tem 59 dias de estudo, eu estou tirando o dia de hoje e estou tirando o dia da prova. Então, entre essas datas, hoje e a prova, você tem 59 dias de estudo. Eu estou considerando aqui a conciliação da PGE Paraíba com a PGM Teresina. Então, ó, conciliando PB e Teresina. Preste bastante atenção porque eu peguei uma média geral do que eu vejo acontecer com as pessoas que estudam e que eu tenho acesso ao estudo. Vamos dizer que você seja uma pessoa que consegue estudar 40 páginas por dia, e quando eu falo 40 páginas, é páginas de material, PDF, doutrina, jurisprudência, o que for. Você estuda 40 páginas por dia, 40 páginas bem estudadas. E você consegue realizar 50 questões por dia. Isso aqui, para a maioria, já é efetivamente aquilo que preenche o estudo diário de 3, 4 horas. Se você tem 59 dias de agora até a prova de estudo, multiplicando isso aqui, você vai ter que resolver daqui para lá 2.950 questões e você vai poder ler 2.360 páginas. Vamos analisar que você está conciliando Paraíba e Teresina de acordo com essas características aqui, ó. Constitucional, Administrativo, Tributário, Processo Civil e Financeiro, só questões. Municipal, Urbanístico, Trabalho, Processo de Trabalho, Civil, Previdenciário e Ambiental, aí você tem que estudar doutrina ou material propriamente, o conteúdo propriamente, doutrina, jurisprudência, leitura de lei, aí vai para o número de páginas, mais questões. Então vamos lá. Colocando aqui nessa tabela, você teria questões por disciplina. Então você vai resolver 268 questões por disciplina, considerando as 11 disciplinas. Das 11 disciplinas você faz questão. O núcleo duro você só faz questão, as outras disciplinas você estuda e faz questão. Então você vai ter que pegar 2.950 questões e dividir por 11 disciplinas, vai fazer aí uma média de 268 questões por disciplina. Óbvio que isso não é um número fechado, você vai balancear o número de questões com a importância ou não da disciplina. Mas você tem aí, por média, 268 questões por disciplina para resolver daqui até a prova da PGM Teresina. Agora, essas 268 questões, se você estiver conciliando, vamos colocar efetivamente que você vai ter que fazer metade estilo CESP e metade estilo ESAF. Porque, como falei no início desse vídeo, o primeiro problema é que são bancas diferentes. Então você vai resolver aí, em média, 134 questões CESP e 134 questões Fundação Carlos Chagas para conciliar o estudo PB Teresina. Páginas por disciplina. Lembre-se, você não está estudando todas as disciplinas.
Você está estudando municipal, urbanístico, trabalho, processo de trabalho, civil, previdenciário e ambiental, essas 5 estão só na revisão. Então você vai ler aqui 393 páginas por disciplina, as 6 disciplinas de estudo. O núcleo duro, lembre-se, é só revisão. Guarde esses números porque eles são importantes para a próxima comparação. Se você conciliar de acordo com essa tabela básica, e óbvio que isso é ajustado à realidade de cada um, mas eu preciso de um exemplo para poder te explicar, você vai responder 134 questões estilo CESP, 134 questões estilo Fundação Carlos Chagas por disciplina, e você vai estudar 393 páginas por disciplina, só das disciplinas que não compõem o núcleo duro, ou seja, das disciplinas que você não tem base formada. Então o núcleo duro só revisão. Vamos colocar a seguinte hipótese, você está estudando só para Paraíba, esqueceu Teresina. Vamos analisar agora. Os mesmos 59 dias, porque eu preciso do mesmo parâmetro para fazer a comparação. Imagine que a prova da PGE Paraíba seja também 5 de abril, porque lá tem que estar com tudo pronto, porque tem a PGM Teresina e eu preciso desse parâmetro para comparar. Imagine, portanto, que você tem os mesmos 59 dias, mas agora você está preocupado apenas com a PGE Paraíba. 50 questões por dia, 40 páginas por dia de material, mesmo parâmetro. 2.950 questões, 2.360 páginas, mesmo parâmetro. Se você levar em consideração o número de questões por disciplina, aqui na PGE Paraíba são 8. Então você vai responder 368 questões por disciplina. Aqui foram 268 questões por disciplina, porque eu dividi por 11. Então já aumentou 100 questões por disciplina a chance de você efetivamente tratar o estudo de uma disciplina de uma forma muito mais específica. E agora veja, um ponto importante. Dessas 368, você vai responder 368 questões CESP ou estilo CESP, sem precisar efetivamente se preocupar com a FCC. Me diga, qual é o estudo mais específico para uma prova que exige a menor quantidade de erro possível? Estudar 368 questões por disciplina e 368 questões da mesma organizadora, ou estudar 268 questões por disciplina, 134 de um organizador e 134 de outro. Eu estou usando a métrica só para te comprovar um ponto de vista. Muito bem, páginas por disciplina. Aqui, 393, porque eu estava estudando 6 e estava só revisando o núcleo duro. Aqui, 295 páginas por disciplina, estudando todas elas, inclusive o núcleo duro, e preocupado inclusive com a segunda fase, porque na PGE Paraíba a segunda fase é no mesmo dia da prova subjetiva. Então eu imagino que esse tipo de estudo para a PGE Paraíba é bem mais eficaz do que esse estudo, levando em consideração PGE Paraíba e PGM Teresina. E aí isso corrobora o que normalmente eu digo para os alunos. Se você não tem um nível muito alto de preparação e você decide fazer assim, a tendência é que você não passe em nenhum dos dois. E quando você faz assim, a tendência é que você tenha muito mais chances de aprovação em um deles. Para você não dizer que eu estou puxando a sardinha para o meu lado porque a PGE é Paraíba ou a Paraíba é o estado que eu moro, que não tem absolutamente nada a ver, mas vamos dizer que alguém tenha pensado nisso, vamos analisar aqui como é que você estuda só para Teresina sem conciliar com a PB. Mesma coisa, 50 questões por dia, 40 páginas por dia de material, 2.950 questões, 2.360 páginas. Questões por disciplina, 268 questões por disciplina, é o mesmo número da conciliação, a diferença é que aqui você vai estudar 268 questões só estilo Fundação Carlos Chagas, sem se preocupar com CESP. Aqui você divide as forças, ó, vai fazer questão das duas organizadoras. Aqui não, aqui você estuda só um estilo e se prepara muito melhor para a prova. Páginas por disciplina, se você for estudar só PGM Teresina, 214 páginas por disciplina, estudando tudo, inclusive todo o núcleo duro e as disciplinas da PGM Teresina. Aqui você estudaria 393 páginas só das disciplinas que efetivamente não compõem o núcleo duro e o núcleo duro só na revisão. Por mais que você seja bom, só revisar o núcleo duro nem sempre garante uma excelente prova, justamente porque ele representa na prova da PGM Teresina 60% das questões, ou seja, 60 questões de 100 vão sair do núcleo duro, então você está tentando correr atrás das disciplinas que você não tem uma boa base, contando com que a base se resolva só com revisão. E aqui, efetivamente, nesse caso,
você tem que este quadro de estudo só da PGM Teresina é muito mais eficaz do que esse quadro fazendo a conciliação de Teresina com a Paraíba. Então, quando eu digo que eu não gosto da estratégia de conciliar um estudo focado em mais de um edital, eu estou efetivamente falando disso. No momento que você divide os esforços, você efetivamente se torna bom para as duas provas, mas hoje os concursos não aprovam apenas quem é bom, o concurso aprova quem é ótimo. Então, no momento em que você divide efetivamente as forças, você pode até se tornar bom nas duas provas, mas não ao ponto de passar nas duas. E aí a pergunta aqui para terminar o vídeo. Ó. Então, professor, pelo que você está dizendo, ninguém passa nos dois? Passa. Aí passa. Mas quando é que passa? Passa quando... Aí a gente tem que voltar para esse quadro aqui. Ó. Quando é que o camarada passa nos dois? Ele passa nos dois quando ele já sabe constitucional, administrativo, tributário, processo civil, financeiro, que é o núcleo duro. Civil, trabalho e processo trabalho sempre cai nos concursos da advocacia pública, então o camarada já sabe tanto o núcleo duro que já deu tempo de estudar civil, trabalho e processo trabalho a ponto de se dar bem nos concursos da advocacia pública. Então, na reta final, ele praticamente vai revisar ambiental, estudar previdenciário, municipal e urbanístico. Então, o camarada vai ter aí 59 dias só para estudar pesado, previdenciário, municipal, urbanístico e revisar ambiental, porque todo o resto ele já está no nível de aprovação, já está no nível de excelência. Essa pessoa passa nos dois concursos. Por isso que eu digo, depois que você atinge um nível de estudo para os concursos da advocacia pública, e esse nível efetivamente é um nível de te dar segurança de já estar com todo o assunto estudado, independentemente se a prova é hoje, daqui a uma semana, daqui a 10 dias, então você ajusta no tempo que falta para a prova só as disciplinas que não fazem parte ainda de todo o arcabouço intelectual que você tem como arsenal para enfrentar a prova. Então, passa nos dois? Tem gente que passa dos dois? Sim, tem gente que passa nos dois, depois de atingir esse nível. Se você não está nesse nível, eu recomendo efetivamente que, se você for conciliar PB e Teresina, que você faça assim. Mas tenha ciência que, ao fazer isso, você está dividindo forças, porque acabei de comprovar que esse estudo só para PB é mais eficaz que esse, e esse estudo só para Teresina é mais eficaz que esse aqui, conciliando. Dá para conciliar? Dá. Mas é preciso saber que, ao fazer isso, você divide forças, e que os concursos de hoje exigem uma situação que, na minha opinião, dividir forças não é a melhor estratégia. Então eu espero que eu tenha explicado agora, com a métrica necessária, por que eu digo que conciliar estudo para concursos da advocacia pública nem sempre é uma tarefa fácil e, mais que isso, nem sempre é uma estratégia interessante. Espero ter explicado esse ponto e ter deixado claro a partir da demonstração do presente vídeo. Enfim, é possível, mas é uma divisão não estratégica na minha opinião. E eu tive sorte quando estudei para concurso, porque na época que eu estudei para concurso, a gente só tinha o Correio Web, que era efetivamente aquilo que importava em termos de notícia. E eu só acompanhava os concursos da Advocacia Pública Federal. Hoje em dia não. Todo mundo sabe todos os editais que são publicados. Na minha época, a gente tinha que procurar na internet os editais. Não era tão fácil. E aí tinham as salas. Advocacia Pública Federal, Advocacia Pública Estadual, ou Procuradoria Estadual, Procuradoria Municipal. Como eu só entrava na sala da Advocacia Pública Federal, eu não ficava sabendo do que saía de Estado e município. Então isso acabou tirando de mim a vontade ou a ansiedade de me preparar para várias provas ao mesmo tempo. Eu sei que é difícil, eu sei que bate ansiedade, eu sei que a maioria tem pressa de passar, mas sair fazendo todo tipo de concurso que sai não me parece efetivamente uma estratégia interessante, especialmente se você for dividir o foco e dividir energia para fazer essas provas, a não ser que, como disse, você já tenha nível suficiente para estudar só a parte que sobeja, ou seja, só o a mais do edital efetivamente que você quer conciliar. Fora isso, eu penso que focar PGE Paraíba ou PGM Teresina é sempre a melhor estratégia. Por esse vídeo é só, forte abraço e até os nossos próximos encontros.